nanana. Donne-moi ton cœur, nanana. Londrina, hoje a segunda maior cidade do Paraná e a terceira do sul do país. E como toda grande cidade, revela em suas ruas e avenidas um mundo de prostituição repleto de muitas histórias. E entre essas histórias, uma se destaca, as memórias da antiga Vila Matos, que hoje está soterrada, porém não esquecida. Mas para se entender a maior de todas as histórias de prostituição de Londrina, é necessário conhecer o início de tudo. No começo, toda essa região era uma grande floresta. Com o tempo, surgiram grandes fazendas, mas com a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica da década de 1920, os fazendeiros ficaram descapitalizados. Foi quando uma empresa colonizadora, a Companhia de Terras do Norte do Paraná, de capital inglês, aproveitou o momento para se associar a fazendeiros e adquirir grande quantidade de terras. A intenção dessa companhia era a fundação de cidades, ou seja, ganhar dinheiro vendendo lotes urbanos e rurais. E para vender esses lotes, a propaganda foi usada para seduzir pessoas através do rádio e cartazes espalhados por todo o país. O senhor Juvenal mostra à dona Brasilina Cogliatti a avantajada envergadura de um pé de café, com mais de 4 metros de altura. E assim, em 1929, com a ajuda da propaganda, Londrina nasce. Havia muitas pessoas chegando e as autoridades nada faziam para abrir postos de trabalho para toda essa gente. E entre esses grupos de excluídos, as prostitutas foram as que mais marcaram a história da cidade. Atraídas também pela propaganda de que Londrina era o Eldorado paranaense, elas chegaram aqui com o sonho de ter uma vida melhor. Vinham de várias regiões do país, em trens, ônibus e até em aviões. Era tanta prostituta chegando que os aviões eram apelidados de balaio das putas. Depois iam para uma região afastada da área central, hoje conhecida como Rua Brasil. O historiador Edson Holtz Leme relata em seu livro Noites Ilícitas a história da prostituição em Londrina. Bom, a Vila Matos, ela surge em 49. Então ela, na verdade, ela é fruto de um processo do quê? Do crescimento da cidade, já que as primeiras casas de prostituição elas são formadas no centro de Londrina, próximo ao que é hoje o centro da cidade, e isso vai começar a incomodar a população. A cidade vai crescendo, o que era uma certa periferia do centro vira a região central, e em 49, pressionado por reclamações populares, o delegado da época vai exigir o fechamento das casas na região central da cidade. E lá se foram as mulheres de vida nada fácil morar em uma região que não tinha infraestrutura, nem luz e com muita lama em dia de chuva. A vila cresce e entre 1950 e 1960 se transformou em uma das maiores zonas de prostituição do Brasil, com mais de 5.000 mulheres. Havia casas de tolerância, boates, bares, restaurantes e mulheres para todo tipo de clientela. As casas de luxo das proprietárias Selma e Laura eram famosas pelos shows com grandes artistas como Nelson Gonçalves, Boemia, aqui me tem de regresso e suplicando que te peço, Ângela Maria, Calbi Peixoto, ela não quis responder. A vocês eu conto agora como é que eu fui saber. Vila Matos, ela concentrou na mesma região as grandes casas boêmias que atendiam a elite da cidade, como também os chamados muquifos, os bordéis mais simples, que atendiam os trabalhadores, o pessoal mais pobre, onde rolava mais briga. A elite londrinense, que à noite frequentava as casas da Vila Matos
e fechava negócios entre beijos e muita champanhe, era a mesma que durante o dia discriminava, desqualificava e mandava até mesmo prender as meretrizes. Mas a partir da década de 1960, com a crise cafeeira e com o crescimento da cidade para as proximidades da vila, o número de clientes diminuiu, as reclamações dos bairros vizinhos aumentaram. Você tem então a crise cafeeira, um segundo dado importante dos anos 60, a cidade continua se espraia cada vez mais, está crescendo. Por conta do café, da propaganda que a companhia fez, a cidade cresce de uma forma extremamente acelerada. Da previsão de 30 mil habitantes, que foi o projeto inicial da cidade, a primeira planta da cidade, a cidade na década de 40 já tinha 100 mil habitantes. Nos anos 60 está quase 250 mil habitantes. E começou a se espraiar. Então a região que hoje é a rodoviária nova, que era uma periferia da cidade, ruas de terra, ela foi engolida pelos bairros populares. E as pessoas, para chegarem ao centro, atravessavam a zona boêmia. Aí tinha o problema de encontrar com prostitutas, pessoas bêbadas, muitas reclamações, pressões de associações de moradores dessas vilas periféricas, a Vila Matos, vão pressionar para tirar a zona boêmia. Então o mesmo processo que aconteceu no início dos anos 40, naquela região central da cidade, que detonou o processo de desterritorialização da zona boêmia para Vila Matos, iniciou de novo nos anos 60. Você tem essa pressão de estar no centro da cidade, uma zona boêmia, e ao mesmo tempo a crise cafeeira. Mas a distância do novo local escolhido não agradou aos proprietários dessas casas, que preferiram mudar para outras regiões do Brasil, mas muitas prostitutas permaneceram aqui e se espalharam pela cidade. Com a saída das meretrizes, as autoridades tentaram reurbanizar a vila, porém nenhum projeto deu certo. Então, na década de 1980, a Vila Matos foi demolida e a atual rodoviária de Londrina foi construída sob seus escombros. Mesmo não fazendo parte da história oficial da cidade, a Vila Matos permanece na lembrança de muitas pessoas que a reconhecem como uma das maiores histórias de prostituição e de vida boêmia do país.